Eu já citei aqui, já comecei a explicar, que o chamado de Deus é aquele chamado que Ele faz ao nosso coração de maneira eficaz através do ministério da palavra no poder do Espírito Santo. Há um chamado de Deus que é geral para toda a humanidade. O próprio Cristo mandou que os seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura. Então, nós somos convocados por Deus a chamar todos os homens, todas as pessoas, ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Entretanto, nem todos obedecem a esse chamado. Nem todos ouvem, nem todos compreendem e nem todos querem. Na verdade, a maioria absoluta detesta, rejeita, faz chacota, ridiculariza e não quer saber. Deus, na sua misericórdia, através da ministração do Evangelho, diz que a gente chama de chamado geral, Ele chama de maneira irresistível aqueles que Ele quer. E essa pessoa, assim chamada pelo Espírito Santo, um chamado interno lá dentro do coração, ela muito involuntariamente vem. Ela vem porque quer, ela vem disposta a isso. Uma vez que Deus vai lá no coração, ilumina o coração, abre o entendimento, mostra a situação de pecado em que a pessoa se encontra, dissipa as trevas do coração e apresenta Cristo de uma maneira tão maravilhosa que a pessoa não pode fazer outra coisa senão livremente se render a Jesus Cristo. É isso que a gente chama de chamado eficaz, é o chamado do Evangelho. E se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra e você é abençoado por essa palavra, é porque um dia Deus lhe chamou assim. Não significa uma conversão abrupta. Esse chamado ele pode ser respondido ou aceito em etapas. Tem pessoas que levam um processo, que envolve um processo a resposta, né, a resposta positiva. Pessoas que são chamadas imediatamente, como o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Outras são como Timóteo, que nasceu num lar cristão. A avó era crente, a mãe era crente, né, e a gente não sabe nem quando Timóteo aceitou o chamado, mas ele em algum momento da vida dele aceitou. E o apóstolo Paulo aceitou lá no caminho de Damasco, mas porque Deus o chamou de uma forma irresistível. Porque antes ele já tinha ouvido o Evangelho quando viu a pregação de Estevão, Atos capítulo 7, e participou daqueles que apedrejaram aquele primeiro grande pregador cristão até a morte. Então, quando Paulo fala aqui de chamado ou de vocação, ele se refere a esse chamado irresistível de Deus pela palavra, mediante o Espírito pelo qual nós nos tornamos cristãos, nos tornamos seus filhos, somos justificados, perdoados e passamos a fazer parte do povo de Deus. Paulo diz aí no verso 17 que cada um deve andar segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Ou seja, que cada um continue a viver naquela mesma condição em que estava quando Deus lhe concedeu vida através do Evangelho. Que continue a viver do jeito que vivia quando Deus lhe chamou de maneira irresistível. É claro que Paulo aqui não está se referindo a situações e maneiras de viver que sejam pecaminosas. Nós já vimos no capítulo 6, se você quiser voltar um pouquinho, o apóstolo Paulo, no verso 9, ele diz assim, do capítulo 6, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, algumas pessoas que agora eram membros da igreja de Corinto, elas viviam de uma forma completamente desagradável a Deus, como, por exemplo, os idólatras, ou os que praticavam adultério. Mas quando Deus os chamou, eles mudaram o estilo de viver. Mas agora, aqui no capítulo 7, quando Paulo diz que cada um permaneça na condição em que foi chamado, está excluído, é claro, aquelas situações e aquelas condições em que a pessoa vivia e que vivia em estado de pecado ou uma prática pecaminosa diante de Deus. Paulo está falando das vocações, dos chamamentos e da maneira de viver que são pertinentes à sociedade humana, que são comuns à sociedade humana. Ele vai dar 2 exemplos mais adiante.
Paulo, então, aqui, quando ele fala cada um permaneça do jeito que Deus o chamou, ele se refere ao status civil, social, financeiro, étnico. E veja que no final do verso 17 ele diz, é isso que eu ordeno em todas as igrejas. Ele pode ordenar porque ele é apóstolo de Cristo, não só da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas cristãs daquela época, porque essa era uma das condições, era um dos privilégios ou prerrogativas dos apóstolos de Cristo Jesus. Eles tinham autoridade sobre a igreja toda. Todas as igrejas estavam debaixo da autoridade dos apóstolos de Jesus Cristo. Paulo diz aqui que ele ordena isso em todas as igrejas, como que para dizer aos coríntios, vocês não vão ser exceção. E até que os coríntios queriam exceção. Lembra que a gente viu na segunda-feira passada? Quem estava casado queria se divorciar, queria se separar, não é? E Paulo diz, não, você fica na situação em que você está quando Deus chamou. O evangelho não obriga você a se separar. O fato de que você se converteu não quer dizer que você vai se separar. Permaneça na vocação em que você se encontra. Isso eu ensino em todas as igrejas. Vocês não querem ser uma exceção, né? Portanto, obedeça. Agora vamos ver duas aplicações desse princípio. O primeiro, com relação à nacionalidade e cultura. Está aí do verso 18 até o verso 20. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está fazendo a aplicação desse princípio. Um judeu que se converte a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Ele até usa uma expressão aqui, foi alguém chamado estando circunciso. A circuncisão era a marca identificadora do judeu. Na verdade, eram 3 marcas do judeu. Era a circuncisão, a dieta, ele não comia aqueles animais proibidos lá no livro de Levítico, e o calendário, ele guardava aquelas festas religiosas e o sábado. Então, se você perguntasse a alguém no primeiro século o que é um judeu, ele ia dizer, alguém que não come carne de porco, não trabalha no sábado, e que quando o filho nasce, ele corta a ponta do órgão masculino. Então, era isso o que identificava um judeu. Mas de todas essas 3 marcas, a que era mais conhecida era a circuncisão, porque o judeu era circuncidado ao 8º dia, o menino judeu era circuncidado ao 8º dia. E Paulo diz, se você é circuncidado, é judeu, e você foi chamado por Deus para o Evangelho de Cristo, você se converteu através do ministério da palavra, Deus lhe chamou, não desfaça a sua circuncisão. Você não precisa deixar de ser judeu. Você pode continuar a praticar aquelas marcas do judaísmo. Tanto é que Paulo nunca exigia que os judeus deixassem de circuncidar seus filhos. O próprio Paulo, no sábado, Paulo era judeu, nos sábados ele ia para a sinagoga, e se você estudar o livro de Atos, você vai ver que ele se esforçava por estar em Jerusalém na época das festas, porque ser um bom cristão não significa ser um mau judeu, uma vez que você guarde aquelas tradições judaicas, não para a salvação, mas identificadores culturais da sua raça. Você é um judeu e faz parte, já deixou até de ser uma questão religiosa. Hoje, judeus que nem que são ateus, eles permanecem nessas tradições, porque faz parte da cultura de ser judeu. Então, se você é judeu e foi chamado para Jesus Cristo, não desfaça a circuncisão. A gente pensa que aqui é espiritual, né? Mas não. Havia uma cirurgia, eu até anotei o nome aqui, chama-se epispasmo, em que alguns judeus revertiam a circuncisão, e era geralmente feita pelos judeus na diáspora, os judeus que moravam lá entre os gregos, que não queriam mais se identificar com o seu povo, não queriam mais ser conhecido como judeu, então era possível fazer essa cirurgia chamada de epispasmo, em que ele revertia a circuncisão. Isso é citado no primeiro livro dos Macabeus, isso é citado por Flávio Josefo e outras autoridades a respeito do assunto. Então, você tem as marcas da sua nacionalidade, da sua etnia, Cristo o chamou assim, não desfaça. Não desfaça isso. A gente pode pensar em outras marcas, não é? Por exemplo, na cultura islâmica, o uso do véu pela mulher
Não precisa, Cristo chamou, não precisa deixar de usar isso, que é um sinal identificador da sua raça. Eu sei também que algumas tribos africanas têm aqueles cabelos bonitões, né? Todo encaracolado, Rastafari parece o nome, não é? Ou qualquer outra coisa assim. Deus lhe chamou, você não precisa desfazer as marcas da sua etnia. Não precisa. Você pode ser cristão e continuar ainda fazendo parte do seu povo e das tradições do seu povo. É claro, desde que não sejam tradições que estejam envolvidas com religião, com idolatria, com superstição, ocultismo ou feitiçaria, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que for cultural, o cristianismo não impõe. O cristianismo não tem uma cultura. Não existe isso de uma cultura cristã. O cristianismo vai para todas as culturas, todas elas. Todas elas. E é por isso, como eu disse, que o cristianismo é uma religião universal. E ela é professada por raças, tribos, povos distintos e diferentes daquilo que nós somos aqui no Brasil. Pode ter certeza disso.